Olá pessoal, bom dia, graça e paz para todos vocês. Estamos de volta com o programa Momento Lá. Seja muito bem-vindo, Paulo, Marcos, Maria, Eloá, Elsa, Edmar, Ana. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Osvaldo também, Edmilson, Toca, Aparecida, enfim. Vocês são muito bem-vindos ao nosso programa Momento Lá. Está começando. Você já pode compartilhar aqui essa live aqui para os seus amigos, seus familiares, porque hoje o programa está topacho. Vamos falar hoje sobre as 5 lições e o chamado do sucessor de Elias. O programa está só começando, hein? Mandar um abraço para todos vocês que nos acompanham nas sociais, no Facebook, Instagram, WhatsApp, também aqui na plataforma TikTok. Seja muito bem-vindo, Jorginho, Patrícia, Anderson. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Momento de reflexão. A tua palavra escondi. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Estamos aqui trazendo hoje uma palavra de Deus para o teu coração. Você que tem chamado, você que tem chamada de Deus e tem desanimado nessa caminhada, desistido, até parado. Hoje queremos falar nesse tema aí para vocês, sobre as 5 lições e o chamado do sucessor Elias. É muito importante, meu querido, que você entenda esse chamado na sua vida. E hoje vamos estudar sobre esse personagem bíblico que traz grandes lições para nós. Eliseu foi o filho de Safate, foi um profeta chamado por Deus para servir uma época em que Israel estava enfrentando grandes desafios espirituais e políticos. Sendo assim, nesse estudo aqui que vamos falar só para vocês, nós vamos ver quem foi Eliseu e como foi o seu chamado divino. Veremos também que podemos aprender com sua vida e ministério e como podemos aplicar essas lições em nossas próprias vidas. Quem foi Eliseu? Eliseu foi um filho de Safate, um discípulo, um sucessor do profeta Elias. Sua história é relatada na Bíblia, mais precisamente no livro de 1º e 2º Reis. Eliseu foi um homem que teve um chamado por Elias para ser seu discípulo enquanto orava com seus bois. Ou seja, enquanto ele trabalhava, ele arava ali aquela terra com seus bois. E nesse episódio aqui, aparece a ascensão de Elias ao céu de Eliseu. Se tornou o principal profeta em Israel. E realizou muitos milagres em nome de Deus.
incluindo cura de pessoas doentes, a multiplicação de pães e a ressurreição dos mortos. Entre seus feitos notáveis podemos destacar a purificação das águas de Jericó, a multiplicação dos pães para alimentar 100 homens e a cura de Naamã, comandante de um exército sírio que estava sofrendo de lepra. Eliseu é um exemplo de fé, coragem e é lembrado como um dos mais importantes profetas da Bíblia. Qual o significado de Eliseu? O nome Eliseu tem sua origem hebraica e significa Deus é salvação, ou Deus é a salvação. Esse nome aqui é uma combinação de suas palavras, El, que significa Deus, e Yasha, que significa salvação. A história e o chamado divino do profeta Eliseu partiu, pois Elias dali o chamou a Eliseu, filho de Safate, que andava levando com 12 juntas de boi diante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passava por ele e ele lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque que tenho eu feito? Porque você sabe o que eu tenho feito. Voltou, pois, de trás dele e o tomou em um junto de boi, o matou, e com seus aparelhos de boi cozeu as carnes e deu ao povo. E comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Eliseu segue Elias por vários anos, aprendendo com ele, testemunhando seus feitos milagrosos em nome de Deus. Antes de Elias ser levado aos céus em um redemoinho, que não foi uma carruagem de fogo, que muitos pregadores falam, Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito profético de Elias. No entanto, Elias disse que isso seria difícil, porém, se ele o visse sendo levado aos céus, seu pedido seria concedido. Eliseu, no entanto, testemunhou o evento e recebeu a porção dobrada do espírito profético de Elias. E assim Eliseu herda sua capa e tornou-se principal profeta de Israel. Durante seu ministério, Eliseu realizou muitos milagres em nome de Deus. Um dos milagres mais famosos de Eliseu aconteceu quando ele purifica as águas de Jericó, que estavam envenenadas e estéril. Eliseu joga sal na água e ela se torna pura e potável novamente. É o poder de Deus. Se você colocar sal na água, você vai tomar uma água solubra. Outros milagres notáveis de Eliseu é a cura de Naamã. Comandante do exército sírio, que sofria de uma lepra, Eliseu ordena que Naamã mergulhe 7 vezes no rio Jordão e assim ele recebe a cura. Apesar de seus ministérios bem-sucedidos, Eliseu enfrentou muitos desafios e oposições ao longo do seu caminho. E assim também vamos encontrar obstáculos no nosso caminho, sendo ridicularizado pelos jovens de uma cidade e perseguido pelo rei de Israel. No final de seu ministério, registrado em 2 Reis 13, 14 ao 21,
Eliseu estava enfermo e o rei Joás de Israel foi visitá-lo. E é nessa ocasião o profeta deu instruções proféticas para o rei e depois faleceu. Contudo, não há detalhes sobre a natureza da doença que levou à morte do profeta Eliseu. Milagres e profecias que Eliseu realizou foram muitas. A travessia do Rio Jordão, está lá em 2 Reis 2,14. A purificação das águas para Jericó, que está lá em 2 Reis 2,18 e 22. O chamado de duas ursas para a proteção. Provisão de água para o exército de Israel e vitória sobre os moabitas, 2 Reis 3,16 ao 25. Fornecimento de óleo para a viúva, 2 Reis 4:1 ao 7. Profecia no nascimento de um filho para uma mulher sunamita. Ressurreição de um filho de uma mulher sunamita. Purificação de uma sopa envenenada. Alimentação de 100 homens com 20 pães com sobras. A cura do general Naamã da lepra. Amaldiçoamento de Geazim com uma doença de pele. Fez flutuar a cabeça de um machado, desafiando a física. Captura de um exército de arameus chegando. Profecia de alívio dos inimigos e da fome. Profecia da morte do rei Beldade da Síria e a ascensão de Azael. Profecia de derrota dos arameus por Israel. Esses são alguns milagres que ele fez. Algum tempo depois, o grupo de homens estava entrando em um território. E um dos milagres interessantes aqui é um milagre no túmulo até mesmo de Eliseu ele morto. Quando visitaram um bando de invasores moabitas ali, com medo, eles jogaram o corpo do túmulo de Eliseu, que tocou nos ossos do profeta, e o homem ressuscitou dos mortos. Perdão. Esse é o relato bíblico do fim da vida de Eliseu, uma história demonstrada e influenciada em poder de Deus através de seus servos fiéis, como Eliseu mesmo após a morte. Essa é a nossa reflexão de hoje. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Estaremos de volta amanhã, se assim o nosso bondoso Deus nos permitir, ter um ótimo domingo em família. Pai, nós te louvamos nesta manhã e somos gratos de estarmos aqui para poder falar do teu amor e engrandecer o teu grande nome, Pai. Que o Senhor venha abençoar aqueles que estão parados no seu chamado, que estão ali, Senhor, sem condições de caminhar. Que eles sejam um Eliseu da vida, com a unção dobrada, do Espírito que vem de ti. Em nome de Jesus, amém. Até amanhã, se assim o nosso bondoso Deus nos permitir.